Salmos, Salmo 56, versículo 8. Salmos 56, versículo 8. Nós vamos ler apenas a primeira parte desse versículo. Nós ficaremos apenas com essa parte. Salmo 56, versículo 8, parte A. Diz assim a palavra do Senhor: Contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Em outra versão está escrito assim: registra o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Cada irmão que está aqui presente, louvado seja o teu santo nome. Que a tua graça, Senhor, venha nos alcançar, que venhamos, ó Deus, compreender o que o Senhor quer nos dizer aqui. Ó Deus, nos abençoe para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, quantas vezes nos encontramos onde a dor e o sofrimento parecem não ter fim? Quantas vezes você já perguntou: onde está Deus em meio ao meu sofrimento, em meio à minha dor? Hoje pela manhã estive visitando um senhor e ele está passando uma situação muito difícil. Perdeu um neto, perdeu uma filha, a esposa está com câncer, está indo à falência nos seus negócios. Primeira pergunta que ele me fez: pastor, onde está Deus em meio a isso tudo? Eu gostaria de saber a resposta da boca dele, porque eu falei para ele assim: meu irmão, você tem 40 anos de convertido, você ainda não descobriu onde está Deus? E começamos a dialogar, a conversar, e nós abrimos nesses salmos. O fato é que nós estamos vivendo tempos difíceis, marcados pela incerteza, pela angústia, por tragédias que têm abalado não só as nossas vidas, mas também todo o mundo. Nos últimos anos, o mundo tem sido assombrado, foi assombrado não apenas pela pandemia, mas marcado por guerras, enchentes, doenças, ansiedade, depressão, a morte, que tem alcançado tantas pessoas. E em meio a tudo isso, vemos notícias de conflitos que destroem nações, famílias desfeitas pela violência, vidas destruídas, como nós vimos agora recente, aquele terremoto lá na Ásia, enchentes aqui no sul, incêndios em São Paulo, todo o Brasil nesse tempo. Em cada canto do mundo há choro, lamento e desespero. Em meio a tudo isso, nós nos perguntamos: como podemos encontrar esperança? Como podemos encontrar esperança? O Salmo 56 é um salmo de Davi. Esse salmo é de lamento e confiança. E Davi aqui, ele descreve em um dos momentos mais desafiadores de sua vida. O título logo do salmo nos informa que ele foi composto quando os filisteus os prenderam em Gate. Davi estava fugindo de Saul, havia buscado refúgio na terra dos filisteus, seus inimigos,
e agora Davi se via em grande perigo. Cercado por inimigos, ele expressa o temor que sente, mas, ao mesmo tempo, Davi reafirma a sua confiança em Deus. A situação de Davi aqui não era fácil. Ele estava em uma situação de vulnerabilidade extrema, experimentando angústia de ser caçado e traído. No entanto, em vez de se render ao desespero, ele recorre a Deus, lembrando de que o Senhor é quem guarda a sua vida e que as suas promessas são infalíveis. E ele clama a Deus aqui nesse versículo que nós lemos. Ele diz: Senhor, recolhe as minhas lágrimas, registras o meu sofrimento, as minhas perseguições. Estes salmos, meus amados irmãos, para você que está passando por um momento de luta, uma circunstância adversa em sua vida, é um testemunho de que você pode confiar, de que Deus está conosco e Ele está atento a cada momento de sua aflição. Eu quero compartilhar 3 pontos rapidamente dentro desses salmos. Nós vamos refletir sobre como encontrarmos esperança em meio à dor, firmando a nossa esperança nas verdades bíblicas e de como que Deus nos conduz. O primeiro ponto é a realidade da dor e do sofrimento. Desde a queda, o sofrimento tornou-se parte da existência humana. A dor e a morte são consequências do pecado, conforme Gênesis 3. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, 22, diz que a criação geme e suporta angústias até agora. Este gemido é um reflexo do impacto devastador do pecado no mundo. A Bíblia, ao contrário do que muitos têm dito por aí, ela não minimiza o sofrimento. Pelo contrário, a Bíblia, ela reconhece completamente o sofrimento. Exemplo disso é Jó, os Salmos falando diversas passagens sobre o povo de Deus sofrendo, o povo de Israel, os profetas e até mesmo Jesus Cristo em seu ministério terreno, ele experimentou a dor. Todos esses nos mostram que a dor e o sofrimento é inevitável em nossa vida. No entanto, a Bíblia também nos ensina que o sofrimento não é sem propósito, que todo sofrimento tem um porquê, tem uma razão. Em Isaías 45, versículo 7, lemos: Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Amados, este versículo nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas, incluindo o sofrimento, e que Ele usa até mesmo as trevas para realizar os seus propósitos. Abram comigo Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Hebreus 12, 6. Olha o que diz o versículo 6 de Hebreus 12. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. O sofrimento é uma ferramenta para Deus moldar o seu povo. Assim como muitos estavam pensando que o sofrimento é um sinal de abandono de Deus, não é, como esse senhor hoje estava conversando com ele. Troquei umas 2 horas de prosa e conversamos sobre toda aquela situação que ele estava passando e enfrentando em sua vida. E falei para ele
que a dor é um sinal da prova do amor, porque ele está nos disciplinando. É como o pai que disciplina o seu filho. Quando o Davi apronta lá na escola, Tadeu, você faz aquela correção, não é por amor? E assim Deus também usa o sofrimento e a dor para nos moldar e nos corrigir. Em meio à dor, devemos lembrar que Deus está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando nós não enxergamos tudo, mesmo quando nós não vemos o quadro completo. Deus está trabalhando para o nosso bem. Agora que nós compreendemos a realidade do sofrimento e da dor, à luz da soberania de Deus, nós vamos agora examinar como essa soberania oferece refúgio seguro para as nossas almas em meio ao caos. O segundo ponto é a soberania de Deus e o nosso refúgio. Em meio ao sofrimento, nós, reformados, e tantas outras doutrinas também por aí, acreditam na soberania de Deus. Só que nós cremos que a soberania de Deus é a âncora firme para a nossa fé. Que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele governa todas as coisas, e que nada acontece fora de sua vontade permissiva. Isso inclui tanto os acontecimentos bons quanto os maus. Observemos Jó, em meio à perda de seus bens, de seus filhos, de sua saúde, ele declara: o Senhor Deus, o Senhor levou. Ou o Senhor tira, em outras traduções. Louvado seja o nome do Senhor. Jó reconhece que mesmo em sua aflição, Deus está no controle. Queridos, não devemos esquecer disso, que a soberania de Deus, ela está presente em meio às crises, ao caos, ao sofrimento, à dor, que Ele governa tudo. Se sua empresa está passando por uma dificuldade, Deus está presente ali. E Ele tem um propósito com aquilo. Se você perdeu um ente querido, Deus tem um propósito com isso. Se a situação está ruim, Deus tem um propósito com isso. Ele não perdeu o controle. A soberania de Deus nos oferece um refúgio, porque ela nos lembra que a nossa vida não está à mercê do acaso ou do caos. Deus está presente em cada detalhe da nossa vida. O salmista Davi, no Salmo 46, versículo 10, nos convida a aquietar-nos e saber que Ele é Deus. Essa quietude é um chamado para colocarmos a nossa confiança total em Deus. Especialmente quando nós estamos cercados pelas tempestades. Vou contar um testemunho. 2019, segundo ano de seminário. Estava numa situação que eu cheguei aqui na sala do pastor Renato. Falei: pastor, não dou conta mais. Pensa, você com 3 filhos ganhando R$ 1.200, tem que ir para Goiânia voltar todo dia. A energia cortada, cortou a água, gás, e as coisas acabando. A Cleia precisando fazer uma cirurgia que estava com problema nos rins. E a situação delicada. Cheguei aqui e falei: pastor, eu queria conversar com o senhor. Expus toda a situação para ele. Ele orou comigo e me desafiou a colocar minha total confiança em Deus. Fui para casa. E alguns dias depois, Deus começou a operar milagres em minha vida, que se eu for contar aqui, os irmãos, nós passaríamos o restante dessa noite. Mas Deus proveu. Deus, Ele não estava me abandonando. Ele estava me moldando. Ele estava me transformando o meu caráter, transformando a minha personalidade, a minha confiança, desenvolvendo a minha fé.
Às vezes a gente fica desesperado com tudo que acontece, para um lado e para o outro. As dificuldades, as lutas. E deixamos de confiar na providência de Deus. E a nossa teologia, nós entendemos que a soberania de Deus é expressa em sua providência. A providência de Deus é a maneira como Ele sustenta, dirige e governa. Queridos, abram comigo em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Quem abriu aí, leia, por favor. Certo. Ou seja, isso nos conforta ao sabermos que Deus não apenas conhece nossas dores, mas também está ativamente trabalhando em todas as circunstâncias para o nosso bem, para a sua glória. Pense comigo agora, um cristão que enfrenta uma doença terminal. Mesmo diante da dor, da sentença de morte, ele pode encontrar paz em saber que a sua vida está nas mãos de Deus. Ele pode orar por cura, buscar o melhor tratamento, mas, em última análise, sua confiança deve estar na soberania de Deus. Ele pode dizer, como esse Senhor disse hoje: eu não entendo o porquê dessa dor, desse sofrimento, mas confio, Senhor, que Tu estás no controle. Essa é a fé que nós cristãos devemos descansar e termos a certeza que Deus tem um propósito, mesmo nas situações mais sombrias. Quero trazer duas perguntas para a igreja. Em meio às suas lutas e sofrimentos, você tem descansado na soberania de Deus? Você tem buscado o refúgio nele? Confiado que Ele tem o controle de todas as coisas, mesmo quando tudo parece desmoronar? Essas são perguntas que precisamos questionar a nós mesmos. Em quem eu tenho colocado a minha confiança? Tudo está fora do controle. Parece que a tempestade veio e levou tudo. Onde está Deus? Diante de tudo isso, Deus tem um propósito. E Ele é soberano e governa a sua e a minha vida. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é a esperança do crente em meio à aflição. Como lemos lá em Romanos 8, 28, a esperança cristã não se baseia nas coisas favoráveis. Porque nós temos não posso dizer que isso é uma mania ou crença. Talvez a palavra correta seria colocar crença mesmo. Perdi a palavra que eu ia dizer. Mas a esperança cristã não se baseia em circunstâncias favoráveis. O que eu quero dizer é, nós cremos que quando está tudo bem, aí que eu vejo esperança. Parece que quando tudo está caminhando certinho, aí é que Deus está no controle de tudo. Mas lá atrás não, estava tudo bagunçado, Deus não estava lá. Deus é o mesmo que estava lá e Ele fez tudo, Ele corrigiu tudo. Toda a tempestade que ficou para trás, Deus estava lá também. O que acontece agora é que Ele está consertando e te moldando, te abençoando, mostrando para você que Ele não fugiu do controle.
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, mas isso não é para nós, é para a glória dele, para testemunharmos aquilo que ele fez diante do caos. Quando o Sr. Marcondes e a dona Lilian entraram na igreja, eu fui visitá-los, meio contra a vontade de São Marcondes, não queria muito a visita lá. Eu falei assim, não, vou lá visitá-los. Passamos mais de 3 horas conversando com eles. E que testemunho de fé. Quem não conhece a história da dona Lilian, em resumo, ela teve um câncer, tinha 2% de chance de sobreviver, e hoje ela está ali linda e maravilhosa. São Marcondes, é muito engraçado ele contando, que um dia a Lília chegou para ele, muito tranquila, lá no leito do hospital, falou para ele tomar conta dos filhos, para uma mulher que cuidasse dos meninos também, dele também, e ele falou, não, você não vai morrer não, você vai voltar para casa. Descanso na soberania de Deus. Não tem outra pessoa para trazer essa paz, que em meio ao caos nós nos encontramos, a não ser Deus. A esperança cristã é uma esperança também que olha para o futuro com confiança. Ela se fundamenta na certeza de que em Cristo nós temos a promessa de vida eterna, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais traição, onde não haverá mais fome e nem luto. Apocalipse 21, 4. Amados, enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos passar por aflições, mas devemos fazer isso com os olhos fixos em Jesus Cristo. Conforme Hebreus 12, 2, Jesus é o nosso autor e consumador da nossa fé. Abram comigo Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5. Romanos 5, 3 a 5. Olha o que diz. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz a experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que maravilhoso. O amor de Deus é enraizado em nosso coração. Foi derramado pelo Espírito Santo. Esta esperança não é vazia, porque quem produz em nós é o Espírito Santo de Deus. E o sofrimento nos molda conforme a imagem de Cristo. Molda o nosso caráter. Molda o nosso jeito de ser, de tratarmos uns aos outros, de olharmos para a vida com mais empatia para os outros. Pense em cristãos. E quantos cristãos perderam tudo em meio à guerra? Quantos cristãos perderam tudo nessa enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul? Quantas pessoas que não crê nessa soberania, de que Deus está no controle de tudo isso, e não conseguem achar esperança? Isso é um privilégio nosso, porque nós encontramos consolo na esperança de que Deus está conosco. E que um dia toda essa dor será transformada em alegria eterna.
Queridos, nós não devemos negar essa dor presente, mas precisamos encontrar força na esperança que transcende esta vida, que é na vida eterna. Tudo aqui vai passar, todo esse sofrimento, toda essa dor, mas a nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança está em Deus, na vida eterna, que foi consumado lá na morte de Jesus Cristo na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia. Em meio às dificuldades, onde está a sua esperança? Depois que eu abri esses salmos e li com esse Senhor hoje pela manhã, ele compreendeu, e falei sobre isso, sobre a soberania de Deus. Eu falei para ele, o Senhor podia estar me ensinando, porque anos de experiência, mas a experiência de vida dele, durante tudo que ele passou, hoje nós tivemos a conversa, ele chegou à seguinte conclusão: pastor, eu preciso me agarrar nessa soberania de Deus e essa esperança viva, que um dia eu estarei com o meu Senhor, eu vou rever minhas filhas, rever minha filha, rever o meu neto. Não é fácil você encontrar com alguém que está passando pelas piores circunstâncias, mas é um privilégio para nós cristãos quando nós oramos e consolamos as pessoas que têm passado por isso. E para concluir, queridos, se hoje você está enfrentando a dor, a enfermidade, ou qualquer tipo de sofrimento, eu encorajo você a abrir o seu coração diante de Deus, porque Ele conhece as suas dores, Ele registra as suas lágrimas, Ele se importa profundamente com você. Como o salmista Davi, leve suas dores em oração, sabendo que Ele é o refúgio e força. Talvez o seu sofrimento e dor não é nada de problemas financeiros, sentimentais. Talvez o seu pecado tenha te causado dor. Confesse para Ele. Arrependa-se. Talvez tenha te afastado de um relacionamento com o Senhor. E isso não tem permitido você encontrar esperança nele. Coloque o seu joelho na presença de Deus. E lembremos que nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em Deus, que sustenta e leva todas as nossas lágrimas com suas mãos poderosas. E em Cristo, nós temos a certeza que todo sofrimento tem um propósito e que no final seremos glorificados e transformados para a glória de Deus. Amém? Vamos orar?